Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje já é segunda-feira, dia 6/7. Estamos começando mais uma semana onde nós vamos praticar a nossa leitura, praticar a nossa escrita, praticar a nossa interpretação de texto, de situações problema, né? Vai ter aula de inglês, de educação física, de informática, das artes cênicas com a Gláucia, né? Então, vamos começar mais uma semana? A Pro sempre fala e vou continuar falando. Não é porque nós estamos estudando em casa que nós vamos ficar, né? Nós temos que continuar a estudar, continuar, né, a aprender coisas. Não podemos parar com a nossa vida, ok? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje? Para nossas aulas de hoje na realidade, né? Vamos lá. Olha lá então, vamos lá. Colégio Dom Pedro II, campus online. Hoje é 6 de julho. Turminha, vocês vão começar pegando o caderninho de língua portuguesa, tá? Marca aí, registra aí no seu caderninho a rotina de hoje. Hoje é dia 6 de julho de 2020, segunda-feira, língua portuguesa e ciências. Olha lá, vocês têm esse textinho aí para ler, tá? Deixa eu pegar o dela aqui. Então, leitura compartilhada. Então, o que vocês vão fazer? Hoje a Pro não vai ler com vocês. Essa leitura compartilhada, você vai compartilhar essa leitura com alguém aí da sua casa, tá? Pro, meu pai e minha mãe estão trabalhando. Tá, mas você está com alguém, você não está sozinho em casa, né? Você está com algum irmão mais velho, ou você está com a vovó, com o vovô, com alguma tia, tá? Ou você está com alguma secretária, né? Que a mamãe possa ter aí que ajuda ela, tá bom? A Pro vai voltar de novo, porque é só relar aqui nesse tecladinho da Pro que muda. Eu não posso tocar. Vou ficar com a minha mãozinha paradinha aqui, senão muda. Tá bom? Então você vai ler com alguém, tá? Alguém que esteja aí. Você vai ler para alguém na realidade, tá bom? É uma atividade de língua portuguesa. E aí aqui tem um retângulo aqui, né, ó, esse retângulo pontilhado, tá escrito assim: você gosta de filmes? Eu gosto, viu? Às vezes aqui em casa a gente faz uma sessão cinemão. Desde pequenininho, quando meu filho era pequenininho, ele falava: mamãe, vamos fazer cinemão? Vamos fazer cinemão? E isso ficou até hoje. Meu filho esse ano vai fazer 20 anos, mas até hoje às vezes fala: mamãe, aí não fala mais mamãe, né? Ô mãe, vamos fazer o cinemão? Vamos fazer o cinemão? E a gente sempre assiste séries, né? E a gente estoura pipoca. Então, a gente gosta. Eu amo filme. Você gosta de filme? Podemos vê-los aonde, né? A gente vê no cinema, apesar de que agora, né, gente, não estamos podendo ir no cinema, mas a gente pode fazer um cinemão em casa, né? Estourar pipoca, né? Fazer um suco bem gostoso. Quem gosta de milkshake, compra sorvete, faz milkshake em casa. Dá pra gente fazer um cinemão em casa. A gente pode ver cinema. No videocassete, vocês não lembram o que é videocassete, tá? Porque videocassete é uma coisa bem antiga. Na televisão, né? A gente agora assiste pelo aplicativo do Netflix, né? Ou do... Qual que é aquele outro que tem? É Prime Video, né? Tem também os filmes nas televisões digitais, né? Então, olha só. Você sabe como surgiu o cinema? O cinema é muito antigo. O cinema é desde antigamente, o cinema quando foi criado, a gente vai ler um pouquinho aqui, ele era cinema mudo, tinha cinema mudo. Como assim pro cinema mudo? Não falava, né? A pessoa só fazia os gestos e as mímicas e a gente não, porque eu não sou dessa época, tá? As pessoas da época viam pela mímica que a pessoa fazia, né?
Então, olha, vamos descobrir no texto abaixo como que era um pouquinho da história do cinema. Aí você, ó, cinema 100 anos de pipoca. Então, aí você vai ler esse texto para alguém, tá? Depois que você ler esse texto para alguém, você vai ler mais uma vez sozinho, sozinha, tá? Então, olha só, é para fazer o que a Pro está dizendo. Vai ler para alguém e depois você vai ler sozinha, tá bom? Depois que você leu para alguém e você leu sozinho esse texto, então 2 vezes de leitura, você vai responder estas perguntas na folha e depois colar no caderno, tá? O texto também. O texto você vai colar primeiro o texto, depois que você leu para alguém, depois que você leu de novo o texto, você cola o texto no caderno, aí depois você vai pegar a atividade e responder na folha e depois colar a folhinha no caderno, tá bom? Vocês têm aí, deixa eu ver quantas perguntas, são 5 perguntinhas, o que o texto diz, que é a interpretação do texto. E aí tem 4 perguntinhas, agora é com você, tá? É uma pergunta, são perguntas pessoais, tá? O que você vai responder, né? O que você mais gosta de cinema e por quê? Porque vai explicar o porquê. Na sua opinião, você vai dar uma opinião aqui na segunda pergunta. Na terceira, o que é mais interessante para você? E aí você vai justificar. O que é justificar? Explicar o porquê, tá? E aqui você também vai falar um pouquinho sobre a diferença em ler uma história e ver um filme. Qual que é a diferença? Tem muitos livros que são feitos, não, contrário. Tem muitos filmes que são feitos a partir de um livro, né? Harry Potter, por exemplo. Os filmes do Harry Potter foi tirado de livros do Harry Potter, né? Então, o que é mais legal? Ler um livro ou ver um filme? Acho que até já sei a resposta, né? Depois que você respondeu tudo, você vai colar, tá? Cola no seu caderninho de língua portuguesa. Aí terminou essa parte de língua portuguesa, depois que você colou a folhinha no seu caderno das perguntas, tem mais essas perguntinhas aqui que a Pro não fez na folha, tá? Para vocês treinarem um pouco a escrita aí, tá? Não pode ficar sem escrever, não, tá bom? Então, vocês vão colocar essas 3 perguntinhas, vocês vão fazer no caderno. Coloque a flechinha e escreva a escrita das palavras. Então, agora nós vamos treinar um pouquinho a escrita e o significado das palavras. Nós vamos falar sobre 2 palavras que têm o mesmo som, mas têm sentidos diferentes, tá? Pesquise no dicionário, escreva no seu caderno, tá? Pesquise no dicionário o significado das palavras. Seção com C, tá? E seção com S. Então, olha a diferença. O são é igual. O C, o som é igual, só que a escrita é diferente. Esse primeira seção é com C e essa segunda seção é com S. Você vai pesquisar essa seção com C no dicionário e vai escrever no seu caderno significado. Vai pesquisar seção com S e vai escrever o significado, ok? Aí, você vai lá no texto, ó, número 2. Escreva aí, agora localize no texto e grife uma dessas palavras. No texto, 100 anos de cinema, 100 anos de pipoca, 100 anos de pipoca, tem uma dessas 2 palavras escritas. Tem a palavra sessão escrita no texto. Aí você vai localizar a palavra e vai grifar com grifa-texto. Ou ela vai estar escrita com C, ou ela vai estar escrita com S. Tá? Você vai grifar. Achou a palavra? Grifou. Aí você vai para a perguntinha 3. A pergunta 3 é o seguinte. Agora não. A escrita da palavra que você localizou está certa ou errada? Por quê? A seção com C
a gente escreve com C, tem um significado. A seção com S, a gente escreve com S, tem outro significado. Essa seção que está no texto, de acordo com o texto, essa seção está escrito certo ou errado? Porque você vai ver lá a palavra seção, ela tá certa, porque tem seção com C e seção com S. Só que o significado da palavra seção que está no texto, de acordo com o texto, ela está escrita certa ou errada? Por quê? Ok? Você vai me explicar por quê. A seção que está no texto está escrito com S ou com C, não sei. Está errada porque... Aí você vai explicar o porquê, tá? Na realidade, ó, seção com C tá certo, seção com S tá certo. Só que de acordo com o que eu quero falar, de acordo com o que tem que ser, eu não posso escrever seção com C ou com S, porque cada um tem um significado diferente. Então, para o significado do texto, a seção que está no texto tá certo ou tá errado? Tá errado. Então, você vai me explicar o porquê que tá errado. Ah, tá certo. Por que que tá certo? Ok? Terminou de fazer, acabou as tarefas de língua portuguesa. Aí você vai pegar o seu caderninho de ciências, vai registrar, tá? A rotina. E aí vocês vão pegar essas 3 folhinhas que vocês têm aí. Primeiramente, vocês vão registrar no caderno esse textinho aí, tá? Vocês vão registrar no caderno esse textinho que a Pro colocou para vocês. Escrevam aí no caderninho de vocês a flechinha e aí coloque coronavírus, 3 pontinhos, reticências. Vamos aprender mais, tá? Nós vamos falar um pouquinho do coronavírus, por quê? Porque nós estamos em ciências trabalhando sobre a vida, né? A vida e os seres vivos. Dentro desta vida aí dos seres vivos, a gente vai também trabalhar, a gente está vendo a cadeia alimentar, e depois nós vamos ver sobre os fungos, bactérias, sobre os vírus, sobre saúde, né? Então, como nós já estamos falando sobre coronavírus, a gente já vai falar um pouquinho, saber mais um pouquinho sobre o coronavírus, que é um vírus que está afetando a vida das pessoas, né? Não só em questão de saúde, mas em questão da vida diária, né? Da rotina, da nossa rotina. Nossa rotina agora teve que ser modificada, né? Nós não podemos ficar saindo muito, nós não podemos mais ficar indo para a escola, não podemos ficar junto das pessoas. Então, nós tivemos que refazer a nossa rotina, tá? Por conta desse vírus, não é mesmo? Então, vamos saber um pouquinho mais dele e como se prevenir contra esse vírus, tá? Ó, já sabemos que a infecção pelo coronavírus ocorre pelo aperto de mão, assim como as gotículas de saliva, espirro, tosse e catarro. E por serem meios tão acessíveis para contato, se faz necessária a quarentena para que a quantidade de pessoas infectadas por este vírus diminuam. Então, olha só, gotículas. Por que a gente usa as máscaras? Porque quando eu falo, gotinhas bem pequenininhas que eu não consigo ver de saliva sai da minha boca. E aí esse vírus pode estar, né? Se a pessoa estiver infectada, pode estar na saliva e acaba passando para o ambiente ou para a superfície ou mesmo para as pessoas que estão perto de mim. Por isso que nós precisamos usar máscaras, tá? Pro, mas eu não tenho coronavírus mesmo assim, sabe por quê? Tem pessoas que têm anticorpos que combatem o vírus e aí a pessoa não vai ter sintomas, a pessoa não vai sentir dor de cabeça, não vai ter febre, não vai ter
como fala, dores no corpo, não vai ter falta de respiração, não vai ter esses sintomas, né, que o coronavírus dá. Então, a pessoa pode estar infectada, ela não tem sintomas, não sabe que está infectada e pode passar esse vírus para uma outra pessoa que não tem anticorpos, essa pessoa acaba pegando e essa pessoa pode, como ela não tem anticorpos, ela vai ter os sintomas, ela vai ficar doente, pode até vir a ficar internada, tudo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí a gente tem essas 3 folhinhas, tá? Um textinho aqui, tá? Que é algumas informações e depois para vocês fazerem a atividade, ó. Coronavírus, o melhor caminho é a prevenção. O que é coronavírus? É um vírus que causa doença que variam de um resfriado comum a problemas mais graves, problemas respiratórios mais graves. Quais são os sintomas? Pelo menos um sinal ou sintoma: febre, espirros, tosse, dificuldade para respirar, dores de cabeça e fraqueza. Então, assim, eu tô espirrando. Às vezes não é, porque o nosso ar tá seco, existe muito micro-organismos no ar e a gente acaba espirrando, tá? Mas ter febre, tosse, né? Falta de ar, bom? Como transmite? A transmissão do novo coronavírus é novo coronavírus porque ele foi mutante, né? Ele teve uma mutação e ele é diferente agora. A transmissão do novo coronavírus é de pessoa para pessoa, seja por gotículas respiratórias ou por contato com secreções contaminadas como gotículas de saliva, espirro, tosse e catarro. Contato pessoal próximo como toque ou aperto de mão. Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz e olhos. O período para o aparecimento dos sintomas é de 5 a 16 dias. Então, a pessoa ela foi infectada, vai aparecer os sintomas, às vezes, de 5 até 16 dias a pessoa começa a sentir alguma coisa, ok? Como se prevenir do coronavírus? O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão: lave as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabonete, usar álcool em gel. Então, em casa, gente, sempre tem que estar lavando as mãos, tá? Principalmente vocês crianças que às vezes estão brincando, pegando em coisas e não tem cuidado, passa da cabeça de vocês querem brincar, fazer um monte de coisa, mas tem que lavar as mãos. Lá na escola, mesmo antes do coronavírus, a Pro sempre falava, lave as mãos, né? Passa o álcool em gel, porque não é só o coronavírus, tem outros vírus, né? Que a gente tem que ter cuidado, ok? Limpeza e higiene é fundamental para o cuidado. Cobrir a boca e nariz ao tossir, né? A gente não pode tossir com a boca, né? Tem que cobrir, né? A boca, o nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogá-lo no lixo. Às vezes a gente faz assim, só que aí depois a gente toca na pessoa, dá na mesma, né? Tchim, dá a mão para a pessoa, então é sempre bom ter um lencinho descartável no bolso. Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato com pessoas que apresentam sintomas. Manter o ambiente ventilado e janelas abertas. Não compartilhar objetos pessoais como talheres e copos. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Aí na próxima folhinha tem refletindo sobre nossa saúde no período que estamos vivendo. É um período delicado que nós estamos vivendo, mas nós temos que passar por isso, então vamos passar com cuidado, com responsabilidade, né? Se prestarmos atenção, a chegada do outono sempre foi motivo de preocupação por causa do clima frio e seco, que é o cenário ideal para a proliferação de infecções e alergias respiratórias.
A pandemia do novo coronavírus, no entanto, vem colaborando para a diminuição dos casos de outras doenças. O motivo é a atenção redobrada com a higiene, uma das medidas para evitar a propagação do vírus. Quando há um cuidado maior com a higiene das mãos, reduzimos muito a cadeia de transmissão de micro-organismos. Tem a cadeia alimentar? Também existe essa cadeia de transmissão, né? Quanto mais houver essa cadeia de transmissão dos micro-organismos, maior a propagação, a infecção de pessoas. Uma das recomendações é com a higiene bucal da boca, visto que a boca é uma das principais portas de entrada do vírus. Então, olha, não pode relaxar com escovação dos dentes, passar fio dental, tá? Então, a higiene bucal é muito importante. Aqui vocês têm algumas perguntinhas, tá? Primeiramente, você vai procurar no dicionário o significado da palavra vírus. Depois você vai responder quais os hábitos de higiene você tinha antes da pandemia. Antes da gente entrar nessa pandemia do coronavírus, quais os hábitos de higiene que você fazia normalmente? E agora, o que mudou na sua higiene pessoal? O que mudou? Antes eu não fazia tal coisa, agora eu faço. Antes eu não fazia isso, agora eu faço. Ok? Vamos relacionar abaixo os procedimentos que deveremos adotar na escola com relação à higiene quando retornarmos. Então, olha só, pensando no retorno, né? O que nós vamos ter? Quais os procedimentos nós vamos ter que tomar para que nós possamos estar retornando à escola com segurança? Cada um tem que pensar em si, porque se eu fizer a minha parte, todo mundo fazer a sua parte, vai estar ok. Então, vamos supor que nós vamos retornar ao colégio. Quais os procedimentos nós vamos ter que ter? Não é? Lavar sempre as mãos, usar sempre o álcool em gel, ter os seus objetos pessoais, não ficar trocando material. Me empresta borracha, me empresta o lápis, trocar de estojo. Não vai poder fazer isso, não é mesmo? Então, aqui foi algumas dicas que a Pro deu. Pense em algumas outras, tá? Que nós vamos ter que fazer quando a gente retornar. Tem bastante linhazinha aí para vocês escreverem. Depois, na outra folhinha aqui, ó, na outra flechinha, ó, nessa folha. Agora, juntos vamos refletir sobre o nosso comportamento no ambiente escolar. Vamos registrar nossas conclusões. Então, ó, essa flechinha aqui, eu quero que vocês deixem para a gente fazer amanhã, que a gente tem o Meet, tá bom? Amanhã que a gente tem o Meet, nós vamos fazer essa flechinha aqui, tá? A última é um desenho, tá? Faça um desenho de como você imagina seu primeiro dia de aula quando retornarmos para a escola. Então, quando a gente retornar para a escola, nosso primeiro dia de aula, como que você acha que vai ser? Eu quero que você desenhe aí, tá bom? Então, vocês vão responder a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta. A sexta, deixa em branco, nós vamos fazer amanhã juntos no Meet. E a última é um desenho, tá bom? É um desenho que vocês vão fazer do primeiro dia de aula depois da pandemia. Como será? Como que você imagina que vai ser? Ok? Depois que você fizer, vai colar todas essas folhas no caderno, ok? Turminha, então, ó, essas foram as aulas de hoje. Sempre que a Pro fala, tudo feito com muita atenção, capricho com a letra, com a colagem, tá? Não esqueçam de rever tudo que vocês fazem, leia com atenção, leia mais que uma vez, tá bom? Então, olha, a Pro tá no WhatsApp, dá umas 5 para tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre essas atividades. Lembrando, amanhã nós temos encontro no Meet, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre, né, este delicado, essa delicada situação que nós estamos vivendo, da pandemia e do coronavírus, tá bom?
aqui acabe logo para a gente poder voltar com segurança, tá bom? Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau.